Fala galera, esse é o segundo vídeo dando sequência lá ao tema como apostar no mercado financeiro sem nunca ir à falência. Isso é possível realmente. A gente finalizou o primeiro vídeo falando sobre o critério de Kelly, esse cara aqui, ó, John Larry Kelly, tá? E nós vamos dar sequência aqui no vídeo com a aplicação prática, porque não basta só, não vale só o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe, tá? Então vamos lá. John Larry Kelly, quem foi esse cara aqui, galera? Ele foi um físico e matemático norte-americano, tá? Kelly trabalhou na Bell Labs, né? Foi um dos maiores centros de pesquisa aí do mundo, tá? Enfim, por lá foram criados os primeiros computadores, tá? E ele conheceu esse cara aqui, Claude Shannon, também foi outro grande matemático, e ele é o pai da teoria da informação, tá? E esse dado é curioso porque assim, ó, essa teoria da informação é o que permitiu o desenvolvimento da internet como a gente vê hoje, tá? Então olha a importância desse contexto aí que eu estou dando para vocês, beleza? Kelly ele percebeu que ele poderia adaptar essa teoria da informação para desenvolver um sistema de aposta que otimizasse o resultado final dos apostadores no longo prazo. Tá? E aí, em 1956, ele publicou um artigo chamado Teoria da Informação e Apostas. A grande curiosidade é o seguinte, Kelly, apesar de hoje ser muito reconhecido por isso, ele passou vários anos com a comunidade científica ignorando esse artigo dele aqui, tá? Essa Teoria da Informação e Apostas aí, tá? Porém, uns 4 anos depois, mais ou menos, esse cara aqui, Edward Thorp, tá? Um outro matemático, tá? Levou em consideração essa teoria, beleza? E começou a aplicar de maneira prática. Mas aí olha que interessante, olha, você vai começar a entender por que a gente está falando de jogos e mercado financeiro e tudo vai ficar mais claro para você quando você pegar esses conceitos. Mas antes, eu quero que você conheça o Edward Thorp, tá? Thorp, ele foi um outro grande matemático e ele atuava no MIT, né? Enquanto ele estava lá, enfim, ele dava aulas no MIT, ele tinha acesso a um dos primeiros computadores criados na época, tá? E isso, tá, possibilitou o uso do artigo que Kelly tinha escrito alguns anos antes, tá? Então ele usou esse conhecimento, esse acesso aos primeiros computadores para desenvolver um método capaz de vencer os cassinos de jogos de Blackjack. Você nunca ouviu falar, Blackjack é o famoso jogo 21, muito conhecido em qualquer cassino, aí, principalmente em Vegas, né? Tem até alguns filmes aí, vou até colocar aqui como referência, vale uma sugestão de filme também, que é o Quebrando a Banca. Bem interessante o filme aí, levou em consideração esse livro aqui do Edward Thorp, tá? Até aparece esse livro lá no filme, tá? E esse livro daqui, galera, ele é baseado, olha lá, escrito pelo Edward Thorp, ele virou best-seller no New York Times, tá? Vendeu mais de 70 mil cópias esse livro aí. Tá? Esse livro, ele foi escrito depois que o Thorp colocou os conceitos aí do critério de Kelly e alguns conceitos próprios aí através da aplicação prática no cassino. Então o Edward Thorp ele começou a contar cartas no mercado, etc. E começou a ter tanto resultado que ele começou a, com o tempo, ter que se disfarçar para ir nos cassinos para não ser expulso desses cassinos, tá? Mas olha só, por que tudo isso é interessante para você? É para você entender que esse cara aqui, ó, o Edward Thorp, ele com o tempo, ele trouxe esses conceitos e essa prática. Galera, o Edward Thorp foi muito skin in the game, tá? Ó, na Cintalab, na veia aí. Ele pegou toda essa experiência, essa aplicação prática que ele fez nos cassinos, tá? Esse conceito de risco-retorno e trouxe todo esse conteúdo para o mercado financeiro. Ele pensou, cara, o mercado financeiro é o maior cassino do mundo e eu posso levar da mesma forma que eu fazia lá no mercado e especular aqui. Tanto que ele teve muito sucesso, ele criou um fundo hedge, lá nos Estados Unidos
E se eu não me engano, se não me falha a memória, ele não teve nenhum mês negativo, mesmo quando o mercado teve oscilações e quedas muito fortes aí. Os conceitos matemáticos que ele trouxe e usou no mercado financeiro foram extremamente bem aplicados. Ele teve muito sucesso aí durante o período do seu fundo, né? Tá, isso é interessante, galera, pelo seguinte, olha lá. O critério de Kelly, ele é usado até hoje em finanças quantitativas, tá? O Thorpe, né, depois de anos aplicando o conceito na prática, levou lá para o mercado financeiro, foi o que eu acabei de falar, e isso daqui é muito curioso, tá? Ele desenvolveu um modelo de precificação para derivativos, tá? E aí, se você estuda sobre opções, ou está começando os primeiros estudos em opções, tá? Opções financeiras, você com certeza já ouviu falar do modelo de precificação do Black-Scholes. Por quê? Porque esse modelo matemático, ele é usado até hoje no mercado financeiro, tá? Tem até aqui uma das plataformas que eu uso bastante, que é o OpLab, leva em consideração o modelo Black-Scholes. Ele é o mais aceito. Não é à toa que ele ganhou, né? Black e Scholes, o sobrenome dos dois desenvolvedores, tá? Desse modelo. E eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia, beleza? E todos eles os dois levaram em consideração os conceitos do Edward Thorpe, tá? Desse modelo de precificação. Vale também o seguinte, são boas sugestões bibliográficas, acho que vale muito a pena. Esse livro daqui eu já li, Um Homem para Qualquer Mercado, do Edward Thorpe. Também pude ler o Beat the Dealer, né? Muito bom o livro também. O que eu não li ainda, mas fica a sugestão, que é o livro aqui, ó, Fortune's Formula, tá? Que é o livro que conta a história do Edward Kelly. Tá, então, se você já chegou até aqui, legal, te dei todo um conceito, um contexto histórico aí, para você entender a importância do que a gente está falando e a importância do critério de Kelly e, sem dúvida nenhuma, o modelo do Black-Scholes, tá? Porém, você deve estar pensando, Anderson, como é que eu aplico isso aí na prática? E a gente vai ver aqui, ó, com base na fórmula, tá? Então, o critério de Kelly, ele... Deixa eu apagar algumas coisas aqui para não dificultar. Beleza. O critério de Kelly, ele tem a seguinte fórmula, tá, galera? Que é essa daqui, olha. Que é K igual a P vezes B menos 1 menos P, tudo isso sobre B. Anderson, que fórmula é essa daqui? Basicamente, galera, o K, ele é o ideal, o percentual ideal do capital que você vai alocar, tá? Só para você entender, o critério de Kelly, ele simplesmente veio para que você possa entender o quanto você pode investir, apostar, leve o termo que você quiser, ou fazer trades no mercado, sem ir à falência, tá? Quanto percentual, quanto daquilo você pode investir com base na probabilidade da estrutura ou da operação que você está realizando. Se você assistiu o vídeo 1, com certeza você vai lembrar do exemplo da moeda que eu dei lá no vídeo 1. Se não assistiu, assiste lá que vai ficar bem mais explicativo, tá? Então, voltando aqui para a fórmula, porque aqui é a aplicação prática. O K é o percentual ideal de quanto do seu patrimônio, quanto do seu capital vai ser investido, tá? Vai ser colocado no trade, na operação ou na aposta, enfim. O P é a probabilidade de acerto, tá? E aí é interessante você saber o quanto de acerto se tem nas operações que você realiza. Então, se você já está em atuação prática no mercado, isso vai simplificar bastante. Se você tem uma média de assertividade de 50%, 51%, 60%, 70%, 90%, tá? É exatamente o que equivale aqui ao P, tá? E o B nada mais é do que o payout, tá? O payout nada mais é do que quanto você busca de alvo para quanto você tem sobre quanto é o teu stop loss, tá? Qual é o teu objetivo sobre o máximo de perda. E aí, naturalmente, essa assimetria tem que ser positiva, tá? Porque senão, no longo prazo, você vai quebrar e não tem jeito diferente disso acontecer, tá? Vamos à aplicação prática, mas antes eu quero te mostrar com base aqui, por exemplo, em análise gráfica, para ficar mais simples, o visual fica bem mais explicativo, tá? Eu vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Aqui tem algumas ações que eu acompanho no mercado, etc.
E aí eu vou levar em consideração aqui, nada disso aqui é recomendação, tá, galera? São apenas estudos aí. Ó, eu estou aqui no gráfico do Ibovespa, tá? O gráfico diário do Ibovespa. Então, cada candle desse daqui equivale a um dia, etc. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, tá? E eu levo em consideração o seguinte, o Ibovespa está numa tendência forte de alta aí, ó. Se vocês observarem o gráfico semanal, isso também fica bem visível. O gráfico forte diário aí, de alta, tá? E, deixa eu ajustar aqui o gráfico, legal. E se a gente for para um gráfico diário, continua aí a visualização dessa tendência de alta, tá? Porém, a gente está observando agora, recentemente, isso é bem atual, tá, galera? A gente está observando o próprio Ibovespa rompendo os fundos anteriores, tá? Então ele pode, mesmo que esteja numa tendência primária de alta, ele pode vir para um possível rompimento, a setinha aqui indicando, e a gente vê, não seria nada surpreendente ver alguns movimentos do Ibovespa, olha aqui, ó, 5% de queda, 4,9% de queda, mesmo assim numa tendência de alta, tá? Então eu estou mostrando isso aqui para vocês, porque se a gente observar alguns gráficos aqui, como do setor financeiro, por exemplo, tá, que tem um peso muito grande no índice, olha aí, a gente vê o Banco do Brasil consolidado, vê o Bradesco, olha como o gráfico é bem parecido, uma tendência de alta, porém, vindo buscar talvez aí um teste nessa tendência, tá? Poderia ter alguns movimentos ainda de correção, em torno de 5% numa possível queda. A gente vê um cenário também muito parecido no YouTube. Olha lá, uma possibilidade dele estar numa correção aí de 3,8%, 4% numa queda também, manteria ainda uma tendência de alta sem problema nenhum, tá? E o outro gráfico que eu também queria observar com vocês é a Itusa, né? ITSA4, tá? A holding controladora do Itaú. Ela teria uma correção até um pouco mais forte aí do patamar que está hoje, mantendo aí ainda uma tendência de alta, poderia estar corrigindo um pouco mais de 10% do valor atual. A questão é o seguinte, Anderson, você me mostrou isso tudo aqui e eu quero saber para que isso é interessante, tá? Então vamos lá. Exemplo, nenhum tipo de recomendação, tá, galera? Exemplo, vamos supor, você já pegou aqui a fórmula e a gente vai fazer uma aplicação prática dessa fórmula, tá? Então, primeiro conceito é o seguinte, qual é o teu capital? Tá? Para você saber quantos por cento do teu capital você vai investir, você tem que colocar aqui o teu capital. Então, eu vou colocar aqui uma base de R$1.000 que você tem aí para especular, ou enfim, uma base bem acessível, né? Pelo menos a base dos alunos que eu tenho hoje em dia aí, tá? E aí, levando em consideração que, claro, é uma possibilidade, tá, do papel corrigir, a gente está vendo aqui, ó, eu deixei bem marcadinho, ó, os fundos anteriores. Reparem que esses fundos já foram testados em alguns momentos e o ativo está testando novamente esse fundo. Então a gente pode ver a partir daí uma correção, tá? Eu não vou fazer um movimento muito alongado não, porque isso é só um trade, é só uma possibilidade de repente alguns dias ou até um dia mesmo, tá? Do ativo ter uma correção, olha lá, de 13,58 até o outro fundo anterior. Eu vou deixar aqui para vocês poderem observar bem. Olha lá, R$13. Então a gente está falando basicamente aqui, galera, a gente está falando basicamente aqui de um alvo, tá? Se vocês entrarem vendidos, seja na especulação ou na posição, tá? De 60 centavos possíveis. Então a gente tem aqui, ó, alvo positivo, quanto seria de um possível ganho? 60 centavos. Beleza? Beleza. Ah, Anderson, mas espera aí, eu tenho que pensar o quanto eu posso perder também nessa operação. Correto. Então, com base nisso, a gente vai levar em consideração, olha lá, ó, o último topo. Tá? Então, a partir daqui de cima, a gente teria a continuidade de um movimento de alta. Lembrem que é uma tendência de alta, beleza? A gente só está observando uma possível correção. Então, de R$13,60 para R$14, a gente está falando aqui de
40 centavos como um stop, tá? Vamos colocar ali, ó. Que é basicamente isso aqui, ó. O stop loss, tá? O payout, ele nada mais é do que o alvo sobre o stop. 60 centavos de alvo sobre 40 centavos de stop. Isso dá uma proporção de 1,5. Beleza? Beleza. E aí, galera, segundo o critério de Kelly, a gente tem que ter uma expectativa, tá? Ou saber uma probabilidade de acerto que você tenha no mercado. Então vamos lá. Ó, se eu tenho uma probabilidade de acerto, vou colocar aqui, de 55%, isso dá 0,55, né? 55%, aqui eu tenho o alvo, aqui eu tenho o stop, e aqui eu tenho o payout. Beleza? Então, basicamente aí, a gente vai ter o que, ó? Eu já deixei essa fórmula programada, ficou simples. Olha aqui, ó, se você quiser aplicar isso no teu Excel também, eu só peguei essa fórmula e traduzi ela aqui para o Excel, tá? Então, basicamente, a gente teria aí um máximo de investimento de 25% do teu patrimônio. Tá levando em consideração o quê? A tua probabilidade de acerto, tá? Qual é o payout, o alvo e o stop da operação, o teu capital, tá? E aí, toda a fórmula te dá esse resultado aqui, galera. Ó, o máximo alocado seria de 25% aí. Galera, para que isso é importante? Porque isso daqui, galera, nada mais é que quando a gente fala lá da proporção de risco-retorno, tá? Então, essa proporção de risco-retorno é o que te mantém mais tempo no mercado, tá? É o que te permite sobreviver no mercado financeiro. Então, essa relação de risco-retorno tem que sempre tem que ter uma assimetria de risco positiva, tá? Onde você ganha mais quando ganha e perde menos quando perde, tá? Então não se assuste, a gente está falando de renda variável, vou até deixar aqui, ó. Isso é renda variável e a renda variável varia, tá? Vão ter alguns momentos que vocês vão ter operações que não são assertivas, que não dão resultado e basicamente aí a relação de risco-retorno, vocês podem, galera, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Vocês podem errar tudo. O que vocês não podem errar é a relação de risco-retorno sempre. Porque essa simetria de risco, ela sempre tem que ser positiva, tá bom? E aí, leve em consideração essa fórmula, essa aplicação no Excel aqui. Se de repente o acerto de vocês for um pouco maior, olha lá, eu tenho uma média de acerto de 60% nas operações. Então perceba aí que é possível alocar um capital maior aí, em torno de 33%, dá R$333, tá? Se eu tenho uma assertividade de 65%, olha lá, eu posso alocar 42% desse meu patrimônio. Isso daria em torno de R$416, tá? É claro que aqui é sempre levado em consideração, galera, o teu perfil, se ele é mais arrojado, se ele é mais conservador, tá? Então, definir esse teu perfil antes de tudo isso aqui faz bastante diferença. Então, espero que você tenha entendido, tá? A maneira de você nunca falir no mercado financeiro, basicamente, é você entender o critério de Kelly, tá? Isso faz muita diferença. É você entender essa relação de risco-retorno, quais são as variáveis da tua operação, do teu trade, da tua posição. Isso faz bastante diferença. E se a fórmula do critério de Kelly te dá uma simetria de risco positiva, galera, matematicamente vocês nunca vão à falência. Beleza? Levem sempre isso em consideração. Espero que você tenha aprendido na prática. E se você quiser saber mais conteúdos aí, me siga lá no Instagram, no Facebook. Eu compartilho conteúdos diariamente. Galera, um grande abraço. Até o próximo vídeo.